Olá, pessoal. Ai, bom, gente, vocês estão na esteira com a guerreira acabada. Eu tô acabada, tô muito cansada. Então, vocês estão no diário de uma guerreira, na esteira com a guerreira acabada, né? A guerreira está acabada. E ainda, ai, só estou nos 2 quilômetros ainda. Ai, que exausta. 31 minutos de esteira. Ai, tô muito cansada. Tem dia que eu fico muito mais cansada. Hoje eu tô exausta. Quase que eu furo. Ai. E hoje eu tô vindo mais tarde pra esteira, pra piorar a história, né? Geralmente eu faço a esteira à noite, 8 horas. Ai, hoje eu tô fazendo quase 9. Tô muito cansada. Muito cansada. É bem cansativo. Eu acho que é um efeito de acumulação, né? Acumulatório. Porque eu tô fazendo a esteira de segunda a segunda. E eu tô cansada. Hoje foi um dia bem cansativo. Porque eu fico muito absorvida com o portal, tá? E o portal dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer o portal, assim. Nossa. E assim, é um portal que não me dá lucro. Não me dá lucro, né? Ainda. Mas ele dá muito trabalho. Aí você tem que... E eu gosto de fazer arte, né? Eu faço a arte dá muito trabalho fazer arte, né? É bem trabalhoso. Isso porque eu adiantei, né? Os posts todos eu já adiantei. Eu deixo agendado. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho e assim, você vê que é difícil, né? Conseguir visualizações. Porque eu tô tentando tudo no orgânico. É difícil conseguir, tá? Às vezes você vê que tem um monte de bobagens, de tranqueiras, né? Até no canal no YouTube, isso. Que a pessoa tem um monte de visualizações e você faz uma ralação. Você faz uma ralação e é difícil você ter visualizações, assim, é difícil mesmo, tá? Porque a gente vive num país que as pessoas não têm muita qualidade, né, na leitura. Então, assim, o que faz sucesso no YouTube e mesmo em sites é bobagem. É coisa assim, sabe? Inútil, né? Umas bobagens, umas coisas baixas. E aí quando você rala muito, você rala pra fazer as coisas, né? É difícil ter visualizações. Ainda mais que eu gosto de escrever. Não tem muito ibope o que eu gosto de escrever, tá? Eu sou um público pequeno, né? Eu sou um público muito pequeno. E aí, a parte mais difícil é essa. Você tem que parar. Você tem que pensar no que as outras mulheres gostam de ler. E não é o que eu gosto de ler. E nem é o que eu gosto de escrever. Então, é a parte mais difícil. Eu tenho que escrever de coisas que eu não sou muito chegada. E muitas vezes eu não tenho nem conhecimento, né? Porque as pessoas gostam de... Sei lá, a massa, né? A massa, as pessoas gostam de ler coisas meio... que pra mim, eu não tenho interesse em ler, tá? Então é difícil, realmente é difícil. Mas é muito gostoso fazer o portal. Eu aprendo bastante com as outras mulheres, tá? Eu tô mudando um pouco. Acho que eu tô vendo que cada um tem uma história mesmo, né? Cada um tem uma perspectiva das coisas, isso é legal. Você vai mudando um pouco, né? A tua visão vai abrindo a mente. O portal, ele me abre bastante a mente, tá? Inclusive para os meus preconceitos. Porque, como eu disse pra vocês, é um portal feminino, tá? Então, eu teria que escrever mais sobre maternidade, sobre gestação, sobre filhos, e é um assunto que eu não gosto. Não é um assunto que me interessa, né? Eu não gosto de ler nem gosto de escrever sobre isso, tá? Mas é um portal feminino, né? Embora seja um portal libertário, tem um diferencial. Eu tenho que contemplar todas as mulheres, e aí essa é a minha dificuldade, tá? O resto é tranquilo, o resto é muito sossegado, escrever, tá? Não tenho preconceito com outras coisas, mas assim, esses assuntos, gestação,
maternidade, casamento, são assuntos chatos para escrever, né? São assuntos que eu não tenho interesse em escrever. Então, mas um portal, quando você tem um portal, você tem que ser aberto. Você tem que ser aberta, né? Você tem que pensar, é que nem um cliente. Quando você tem um cliente, você não pode fazer o que você quer, o que você acha bonito. Você tem que fazer o que o cliente acha bonito. Não é o que você acha bonito, né? E essa é a parte mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, é a parte de aprendizado, né? Então, eu tô ouvindo umas histórias de mulheres, né, que mudaram suas vidas com a dança. Dança, balé, dança. Então, assim, cada um acaba, né, gostando de determinadas coisas e indo fazer determinadas coisas, né? Não dá certo pra mim, mas dá certo pra outra, né? O balé não deu certo pra mim, a dança não deu certo pra mim, tirando a dança de rua, que é uma coisa que eu adoro dança de rua. Adoro hip hop, adoro, né? Tirando isso, o balé não deu certo pra mim, né? Mas deu pra elas. Agora a arte marcial deu certo pra mim. Eu tô falando da arte marcial sozinha, sem o pessoal, sem os marciais, né? Se fosse só arte marcial, só o Aikido, sem os Aikidokas seria muito bom, tá? Mas infelizmente é um preço muito alto. Tem que aguentar os Aikidokas, né? No Aikido. Que aliás, o Aikido é uma arte que eu adoro, gosto muito, mas eu realmente não tenho vontade de voltar. Por quê? Por causa dos Aikidokas e do sensei de Aikido. Foi um trauma. Foi um trauma não. Eu convivi com eles e vi como eles são. É incompatível comigo. Não dá pra aguentar, né? Aikidoka não tem nada a ver comigo, né? Dá choque. Sensei de Aikido dá choque. Entende? Não dá certo. Eles são fora, completamente. Eles estão destruindo a arte Aikido, né? É uma coisa que eu tava pensando hoje. Eu tava pensando sobre como o sensei de Aikido, ele não é equilibrado. Ele pode fazer 1000 anos de Aikido, ele não consegue, né, trabalhar o ego dele. Vou contar uma historinha pra vocês. Bom, eu contei pra vocês que eu passei por vários dojos de Aikido e tive problema com todos os senseis de Aikido, justamente porque eles são egocêntricos, narcisistas, preconceituosos, eles discriminam as mulheres e tratam mal as mulheres, tá? Tô falando das mulheres que pensam, que falam, que criticam. Se você for uma mulher muda, segue a sua ordem muda e submissa, você vai se dar muito bem com o sensei de Aikido e deixar eles deitarem e rolarem, você vai se dar muito bem com eles. Muito bem com eles. Uma múmia, por exemplo, se dá bem com eles, né? Eu, como não sou assim, não me dei bem com eles. Bom, aí no dojo que eu fiquei mais tempo, aquele que eu fiquei 4 anos, que tinha o sensei descendente de japoneses, que é o dono do dojo, e no caso ele hoje é o dono da federação. Eles criaram uma federação, tá? Eles criaram uma federação e hoje ele que cuida da federação. Quem cuidava da federação era o sensei dele, que é um senhor, era um senhor já muito conhecido no Aikido, tá? E realmente é interessante, né, perceber a diferença. Esse senhor, ele faleceu há pouco tempo, né? Esse senhor que era o sensei do sensei japonês, descendente japonês com quem eu tive problema, do segundo dojo. E eu observei que antes do sensei idoso, né? Antes do sensei que foi meu sensei, falecer, o sensei descendente de japonês, ele era de um jeito. Ele era mais contido, né? O ego dele sempre foi inflado, tá? Mas ele sempre disfarçou muito bem, porque esse sensei descendente de japoneses é o escorpiano, tá? Ele criou uma persona social muito forte, tá? Para mostrar para os outros, dar uma ideia de que ele é legal. Ele é um sensei legal, né? Ele é muito democrático, ele respeita as pessoas, só que ele não é assim. Ele criou uma persona social,
tá? Mas eu sempre percebi que ele era extremamente vaidoso e egocêntrico, o sensei japonês, tá? E egoísta com o conhecimento, tá? Ele nunca, por mais que um aluno brilhasse, sabe, tivesse um canal, alguma coisa, ele nunca elogiava o aluno, a não ser que fosse um aluno puxa-saco dele, tá? Mas ele nunca valorizava, né? Os alunos, nunca valorizou. A não ser que seja que fosse um aluno puxa-saco dele, aí sim ele valorizava. Esse sensei japonês, descendente. Eu observava que ele tinha uma persona social do sensei quietinho, aquele sensei quieto, que quase não fala, né? Que parece humilde, né? Que parece que não tem vaidade nenhuma, mas na verdade ele não é assim, ele é o contrário disso. Ele criou essa persona social para passar para os outros uma visão enganosa do que ele é. Ele é o oposto disso, tá? E eu percebi que quando o sensei dele era vivo, que era quem dirigia a federação, ele era mais contido. O ego dele, embora seja um ego inflado, estava mais sob controle, tá? Depois que o sensei dele faleceu, que era aquele senhor, um senhor conhecido no Aikido, e ele assumiu a federação, ele mudou. Mas ele mudou de uma maneira muito sutil. Eu percebi que ele mudou, tá? Assim, eu percebi que ele ficou menos contido. O ego dele começou a aparecer, tá? Ele começou a dar um de autoritário, né? Mostrar quem ele realmente era, tá? Era como se ele, quando o sensei dele era vivo, ele disfarçava e ele controlava ao máximo o ego dele e o autoritarismo dele, para que o sensei dele não percebesse que ele é assim. Mais ou menos assim. É como se a presença do sensei dele, né, do sensei que eu tive, o japonês sensor, que é 7º, 8º dan, ele é Shihan hoje, infelizmente. Eu não sei como, mas ele é. No Aikido é assim, política, tá? Não é meritocracia, é puxocracia. No Aikido, nas artes marciais é puxocracia, não é meritocracia, tá, gente? Então, eu percebi que ele mudou. É como se ele não conseguisse mais controlar aquele ego dele, o autoritarismo dele, o censor que ele de fato é, tá? Ele começou a botar as manguinhas de fora quando ele assumiu a federação, né? Que o sensei dele faleceu. Então, eu achei interessante isso. Vocês veem como é a psique, né? Como é que a psique do sensei do Aikido, como funciona, né? Mas assim, eu acho que ninguém percebe isso. Eu percebi porque realmente eu sou muito intuitiva. Eu percebo. É muito sutil. Ele se controla ao máximo. O sensei, esse sensei que eu tive muito tempo, né? O japonês, descendente de japoneses, esse que tentou me censurar. Tentou não, ele me censurou, tá? Ele me censurou. Ele tinha um autocontrole muito grande. Tá? Era muito difícil saber quem era ele, tá? Era muito difícil. Você tinha que entrar na mente dele, no olhar dele, no jeito dele, tá? Eu acho que eu sempre captei um pouco isso nele, né? Essa coisa do ego, ele tem um ego super inflado, ele é super sensor, ele é super autoritário, tá? Porque ele é inseguro, ele é muito inseguro. Muito, tá? Ele tem medo do que os outros vão falar dele, tá? Ele é assim, ele é um sensei muito, muito inseguro. E ele criou uma persona social muito forte. Aliás, como todos os senseis de Aikido. É impressionante. Eles assim, eles são atores. Os senseis de Aikido são atores, tá? É impressionante, eles criam um personagem. É realmente impressionante. Bom, gente, graças a Deus eu tô chegando no 3. Aí quando eu faço o programa vai mais rápido. Nossa, eu tô muito cansada.
Agora eu tô chegando, tá? 46 minutos, hoje eu demorei mais, porque eu tô mais cansada. Eu fiz mais devagar, então hoje eu fiz 3 quilômetros em 46 minutos. E aí eu vou fechar com 50 calorias, porque eu comi muito chocolate. Eu tô muito brava com a balança. Eu não vou mais me pesar, tá? Porque tem alguma coisa errada com essa balança. Faz um mês que eu tô me pesando nessa balança, ela não sai dos 60. Não é possível. Eu tô me acabando na esteira e eu tô com 60, não é possível. Tá certo que eu tô comendo doce, tá? Eu não vou parar de comer o que eu gosto, né, gente? A vida é muito curta, né? Eu não vou parar. Não, é difícil, É bem complicado. Bom, gente, é isso, tá? Até. Eu tô muito exausta, muito exausta. Até mais, gente.